Bom, eu vou gravar essa palavra, estou dentro do carro, mas quem somos nós para definir com Deus qual é o melhor momento? Quem define é Ele. Então eu estou aqui no carro, essa gravação vou orar a Deus para que você não fique tonto com a gravação, mas eu preciso falar o que Deus está me incomodando e o meu coração está queimando. Eu ainda tenho alguns minutos aqui dentro desse carro e depois eu vou entrar numa outra reunião e eu não vou conseguir conversar e nem gravar vídeo por agora. Eu espero que eu consiga subir. Bom, eu quero falar sobre cura. Eu fiz um Reels agora orando por famílias e por casas e pessoas que estão doentes. E o Senhor trouxe no meu coração a palavra que está em Marcos, capítulo 5. Acho que é a partir de versículo 27, se não me engano, sobre a mulher com fluxo de sangue. E Deus está falando sobre cura, mais uma vez. Então, eu não consigo ler aqui agora, até porque eu não estou com a minha palavra aberta, senão vou ficar muito mais enjoada e tonta do que eu já fico. Mas Deus vai me dar o apoio e suporte aqui necessários. Mas eu vou contar a história, então. Você já ouviu falar. Então, essa mulher, ela tinha um fluxo de sangue, né, que durava já 12 anos. E ela já havia gasto todas as suas economias, todos os seus recursos, tudo que ela podia fazer. Então a Bíblia deixa claro que ela já tinha feito tudo o que estava a seu alcance, mas mesmo assim ela não havia sido curada, não havia recebido a sua cura. Então Jesus está ali passando pela rua e ela já havia ouvido falar do Senhor Jesus. Me perdoa, gente. Ela já havia ouvido falar do poder que o Senhor Jesus tinha. Então essa mulher que havia já 12 anos de humilhação, porque um fluxo de sangue não é como seria nos dias de hoje, né? Apenas um incômodo, uma fraqueza física, um desânimo, uma exaustão de ter uma doença, mas significava mais ainda, significava ser largada, ser deixada fora da sociedade, não participar com as pessoas. Então essa mulher também sofria humilhação, solidão, angústias. Como é bom quando a gente está sofrendo, tendo angústias, sofrimentos, e nós temos com quem compartilhar, dividir a dor, às vezes ficar na casa de uma pessoa por alguns dias ou algumas horas, você se sentar, tomar um chá com alguém, conversar, dar boas risadas. Às vezes isso cura um pouco a nossa alma, não é? Apesar de não sarar uma doença, mas isso traz um alívio. Então eu quero falar de alguém que não tinha esse alívio. Ela não tinha esses momentos de descontração, mas ali por 12 anos, o assunto importante da vida dela, o que mais significava ali para ela, era o seu sofrimento. Eu imagino que essa mulher já tinha perdido suas esperanças, mas ela ouviu falar de Jesus. E ela não consegue nem com a autorização de pessoas, ela se achegou perto de Jesus, afrontando as pessoas, porque ela não era bem-vinda na sociedade. Uma mulher que estava no seu período ali, ela era considerada impura e ela precisava ter um período aí de 7 dias de purificação. Então ela se escondeu ao mesmo tempo em que ela se expôs a Deus. Então, às vezes você tem se escondido de muitas pessoas, você tem um problema, você precisa de uma cura. Nesse caso, a cura da mulher era uma cura contra a sua hemorragia, mas você pode estar precisando de uma cura física ou mesmo emocional. Às vezes uma cura espiritual, uma libertação. E você esconde isso de todas as pessoas. E eu falo para você, hoje o Senhor está te convidando a não esconder-se da face dele. Porque essa mulher, ela falou, eu vou enfrentar todo mundo. Porque se tão somente eu tocar na orla da sua roupa, na orla do seu cinto, amém? Ela sabia, ela teve a fé de saber, apesar de tantos anos, sem ter uma resposta e nem uma notícia boa, quando você chega perto de Deus, você precisa, como diz a palavra, você precisa ter fé de que Ele ouviu, que existe e que Ele é abençoador. Ela teve esta fé de que se ela tivesse mais esse esforço,
Porque Deus, Jesus é diferente. Eu não sei quantas tentativas você fez, mas eu digo para você, Jesus não é mais uma tentativa. Jesus é a solução, é a saída, é a cura na minha vida e na tua vida. E essa mulher enfrentando todos os possíveis olhares, repreensões, né? Porque ela poderia ter sido expulsa dali de forma violenta, mas ela acreditou que em Cristo ela teria não somente a sua cura, a sua libertação, e que valeria a pena enfrentar uma multidão por causa de Jesus. Então nós precisamos aprender com essa mulher, que não é só o desgaste, o desânimo, as afrontas, decepções e frustrações que nós temos. Não podemos usar isso como uma desculpa de falar, eu nem busco mais, eu não vou buscar a Deus, porque Deus está vendo tudo. E se Ele quiser, Ele opera, e você se torna uma pessoa angustiada, amargurada, frustrada. Então, que a gente possa aprender com cura com essa mulher, que teve fé. Ela acreditou que valeria a pena se derramar diante de Jesus. Não se derrame diante de pessoas, de situações que não podem trazer o teu alívio e a tua cura, mas se derrame sim diante daquele que tem todo o poder. Eu vou entrar agora numa avenida muito conturbada, mas eu não desisto. E eu peço que você não desista de assistir esse vídeo também. Esta mulher então tocou em Jesus. Naquele momento, Jesus parou. E ele perguntou, ele disse, de mim saiu poder. Em algumas versões, de mim saiu virtude. E ele pergunta, quem me tocou? Olha que interessante como Jesus dá tamanha atenção quando você chega até ele com fé. Você já lutou, já fez de tudo, mas você sabe, quando o teu coração declara para Cristo, eu sei que em ti eu tenho a minha cura e eu acredito nisso. Jesus parou na multidão, ele parou de caminhar e ele queria ter um olhar face a face. Ele sabia, ele sempre soube, sempre vai saber de tudo. Mas ele pergunta quem? Porque Jesus quer que você conte, que você se exponha para pessoas sobre tudo aquilo que ele pode fazer. Essa mulher, assim que ela tocou, a Bíblia diz que ela recebeu a cura e ela sentiu a cura. Então Jesus pediu que ela se expusesse. E ele quis saber quem foi que me tocou. Às vezes você recebeu uma dádiva, uma bênção do Senhor, mas por vergonha ou por achar que os outros vão pensar, ai que bobeira, você acredita mesmo? Ai, você tá feliz por causa disso? Já me falaram assim, ai, pastor, às vezes eu conto uma coisa, a pessoa fala, ai, você tá feliz por causa desse detalhe. Eu falo para você, se derrame e conte o que Deus tem feito na tua vida. Jesus parou, olhou para aquela mulher e nos ensinou. E ele disse, a sua fé te curou. De que jeito você tem chegado diante do Pai? De que jeito você se apresenta a Cristo? Com petições arrogantes? Com lamúrias infinitas? Ou você chega diante dele crendo, sabendo que ele é o nosso único recurso? Às vezes você já tentou de tudo. Eu falo assim, não precisa se desgastar com tantos recursos. Vá direto ao Pai, converse com Ele, tenha intimidade com Deus. E essa mulher então, ela é exposta ali diante de todos. E sabe por que Cristo fez isso? Porque o seu testemunho de cura é a edificação de milhares de pessoas. Não guarde para si só o que Deus faz na tua vida, mas compartilhe. Não fique pensando, eu não sei falar, eu não sei como que falo, deixa pra lá. Não deixa pra lá. Compartilhe esse vídeo, compartilhe tua cura, compartilhe tuas bênçãos, testemunhos seus ou de outras pessoas. Compartilhe. Seja frutífero na vida de alguém. Essa passagem é tão maravilhosa e a cura foi declarada pela fé que ela tinha. Então, se você vai e pede a alguém que ore por você, não fica só pensando, tá vendo, a pessoa não orou com fé. Eu não recebi porque a pessoa não prestava atenção. Eu quero aqui contar agora um fato que aconteceu com o meu sogro.
Olha que interessante. Ele ia num médico e esse médico se dizia ateu. E meu sogro sempre falando das promessas, o que Deus tinha feito na vida dele, né? Meu sogro ainda está vivo, mas hoje ele não fala tanto. Mas ele sempre ia numa reunião, ele contava todos os testemunhos, todas as curas que Deus havia realizado. Então, quem conhece, né? Quem conhece ele há muitos anos, ouve mesmo o testemunho algumas vezes, né? Mas a gente escuta de novo. Então ele disse que contava sempre para esse médico do Deus de poder, o que Deus fazia na vida dele. E é aquela coisa, às vezes a gente pensa que uma pessoa que se diz ateia, né? Um ateu, ele está simplesmente desfazendo de tudo que a gente fala da parte de Deus. Mas não pense assim. Olha que interessante essa história. Aí ele disse que sempre contava. Passou um tempo, eu não sei quanto tempo, ele voltou nesse médico e esse médico agora tinha um testemunho para contar para o meu sogro. E o testemunho do médico foi assim: se não foi desse jeito, que Deus me perdoe, porque eu não lembro, mas a essência vai ser a mesma. Esse médico falou assim para o meu sogro: você acredita que eu disse umas palavras de cura para uma paciente minha e ela foi curada? E meu sogro ficou tão intrigado com aquilo, falou: como assim? Aí, se me lembro bem, a mulher, ela tinha um câncer, era um tumor. E ela chegou para esse médico, ele estava atendendo, né? E ela contou que ela tinha um tumor e tal, e que ela estava orando. E esse médico, então, por tantas histórias que já havia ouvido do meu sogro, ele olhou para ela e ele mesmo contou para o meu sogro, ele disse que falou assim: eu vou orar e eu profetizo, alguma coisa assim, que você vai ser curada em nome de Jesus. Ele disse que só falou isso, mas ele mesmo, ele não estava acreditando. Acho que ele estava de curioso. Mas a mulher acreditou. A mulher, ela teve fé e recebeu. E depois de um tempo, ela chegou para o médico e falou: doutor, a sua oração deu efeito. Eu fui curada do tumor. E ele ficou tão impressionado, como que ele, que se sentia tão vazio, tão sem fé, sem comunhão, sem experiências com Deus, conseguiu proferir aquilo, mas ele disse de forma séria e a senhora recebeu aquelas palavras com fé. Então eu quero que você saiba, às vezes você vai orar por alguém e você nem está acreditando muito em você mesmo. Você acha que você não tem essa autoridade toda, você acha que você não pode, você acha que você não está pronto, mas eu quero ser voz de Cristo na tua vida, neste vídeo, que você é sim um porta-voz do Senhor. A palavra de Deus, Jesus ainda diz, quando vocês estiverem nos tribunais, estiverem ali questionando vocês, não temam. O Pai que está no céu colocará palavras na boca de vocês. Então, eu quero que você saiba, você está capacitado sim a proferir uma palavra de bênção sobre a vida de uma pessoa, uma cura, porque Jesus, assim como a mulher com fluxo de sangue, declarou: a sua fé te curou. Então, isso não é um julgamento, eu não estou julgando, então você não teve fé para ser curado. Eu estou só declarando a palavra de Deus. Então, ore, creia na tua cura, tenha fé com Cristo e ore pela vida de outras pessoas, tá bom? Essa é a palavra. Agora eu já estou chegando aqui no meu destino final, daqui a uns 5, 10 minutos, mas eu queria deixar essa palavra que seja edificante para a tua vida, neste cenário, dentro de um carro, me chacoalhando você e pedindo a Deus que eu não fique tão nauseada e tonta, porque geralmente é assim que eu me sinto, mas que a palavra de Deus seja multiplicada na tua vida e na vida de milhares de pessoas. Então, ajuda aí o canal, curte, comenta, compartilha, entrega essa palavra profética na vida do maior número de pessoas que você conseguir. Um grande abraço para você, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Como eu digo sempre, eu não sei em que momento você está ouvindo, mas que a palavra de Deus já tenha realizado um milagre na tua vida e agora, em nome de Jesus. Amém.